onde o Senhor já tem, Senhor amado, falado através dos louvores que aqui foram entoados a Ti, ó Pai. E agora, Senhor, pedimos, prepara os nossos corações para receber a Sua santa palavra, que será ministrada nesta noite, Pai amado, pelo Teu Filho que o Senhor já escolheu, Pai, para nos trazer a Tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor amado, este instrumento, ó Deus, e usa para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai, e para a edificação de cada vida que aqui se encontra, ó Pai, sedento para ouvir a Sua santa palavra. Pai, opera, Senhor, milagres, maravilhas e prodígios no nosso meio, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, se coloque em pé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo de número 16. Mateus capítulo 28, versículo 16. Eu quero ler com você esse texto bíblico e pregar sobre o tema Missões, a tarefa suprema da igreja. Eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 28. Depois da leitura eu vou fazer os meus agradecimentos. Mateus capítulo 28, versículo 16. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, apóstolo, diz assim o texto sagrado. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Podem sentar, meu muito obrigado. Fique com a Bíblia aberta nessa passagem. Meus amados irmãos, eu quero agradecer pelos irmãos que participaram dessa primeira conferência missionária. Quero agradecer ao muito digno pastor Francisco Raposo, presidente desta igreja, presidente desta convenção, um homem íntegro, um líder nato, que Deus tem honrado neste estado. Quero também agradecer ao pastor Valbert, não é isso? Valbert, que me recebeu tão bem ontem, hoje à tarde. A gente que é do Maranhão, a gente se encontra, com 5 minutos de conversa já vira parente. Pastor Valbert, pastor Erlan Macedo, que esteve conosco aqui, não é isso? Ou o Erlan é você? É você, rapaz. Está aqui o Erlan, muito obrigado, Deus te abençoe pelo apoio, pela cooperação. E também o Georges. Isso, que esteve aqui à tarde, não está aqui porque tem um compromisso. Quero agradecer ao Rubens, diácono Rubens, meu amigo, Deus te abençoe. Como é o nome da esposa? Diana, a irmã Diana. Ah, está aqui, a irmã Diana. Tá? Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. Rubens é meu amigo, homem de Deus. Eu estou feliz por lhe ver, meu amigo, aqui animado, cheio da glória de Deus, tá? O Rubens, para quem não sabe, eu aceitei Jesus como Salvador na sala da casa dele, há 30 anos atrás. E os Rubens, a Ruth que está ali, o Noab, seu irmão, a Raquel, a Noá,
oraram por mim e eu estou crente para a glória de Deus. 30 anos depois eu estou aqui para agradecer. Enoque foi meu líder de jovem, quando eu era jovem, novo convertido, me instruiu, me ajudou a gostar de hino de louvores, hinos de adoração. Deus abençoe, não foi tempo perdido, não foi. O Noab, que não está aqui, meu amigo, me ajudou demais. Meus irmãos, agradecer pelos nossos irmãos. Quando eu não posso contar meu testemunho, porque quando eu conto eu choro. E meu objetivo aqui não é chorar, meus irmãos, é pregar a palavra de Deus. Amém? Nossa conferência foi uma bênção, estou muito feliz. E uma conferência como essa, ela serve para incendiar o seu coração, para despertar a sua vida. Ela serve para lembrar a você uma promessa que Cristo fez há anos atrás. Ela muda os corações. A intenção é essa, é reavivar a alma, é mudar a sua história. O que Deus fez, o que Cristo fez na vida do apóstolo Paulo, mudando a história dele, ele pode fazer na sua também. Os irmãos que estiveram aqui hoje à tarde, Deus abençoe poderosamente, vários irmãos, uma bênção de Deus. Conferência é para isso, tá bom? Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra como tema, missões, a tarefa suprema da igreja. Jesus nos deu uma ordem. Aqui nós temos a última palavra de Jesus antes dele ser assunto aos céus no Monte das Oliveiras. E essa passagem bíblica ela é muito rica, porque o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. E nós temos aqui uma ordem real, a ordem de um rei. Jesus não é apenas o rei, mas ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é todo poderoso e ele vai de encontro aos 11 para se apresentar. E após essa apresentação, ele dá uma ordem. Lá em Atos capítulo 1, versículo 7, do versículo 6 ao versículo 8, talvez aquele texto é muito importante para missões, porque Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus deu essa ordem, ele estava no Monte das Oliveiras. Ao lado fica a cidade de Jerusalém. À frente fica o deserto da Judéia. Após o deserto da Judéia, para os judeus, é os confins da terra. Jesus deu uma ordem para que eles pregassem na cidade, para que eles pregassem em uma região, para que eles fossem até um povo que para eles era desprezado, e ele deu uma missão mais além. Eles deveriam ir mais além. E aqui nesse texto ele está mostrando exatamente esse lado. É-me dado todo o poder. Esse texto bíblico é riquíssimo, talvez um dos mais ricos que há no Novo Testamento quando se fala a respeito de missões. Primeiro ele diz, é-me dado todo o poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, recebereis poder. Tem uma tradução ao meio da revista atualizada que diz, recebereis virtude. Poder, virtude, dínamos, dinamite. Eles receberiam uma dinamite do céu. Agora essa dinamite viria para que eles se tornassem testemunhas. A palavra Marte é testemunha. Nós não somos testemunhas de Jeová, nós somos testemunhas de Jesus. Ele nos chamou para testemunhar, ele nos chamou para falar da sua palavra. E aqui ele mostra o poder das missões. E ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus governa o céu, Jesus governa a terra. Não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra.
Tudo está patente aos seus olhos. O Senhor está à direita de Deus, mas Ele governa a terra. Ele age no coração da igreja. Ele trabalha no coração dos crentes. Ele salva, Ele restaura e Ele faz coisas gloriosas. Poder. Jesus em vida Ele tinha poder. Poder para trazer vida a uns mortos. Poder para abrir os olhos dos cegos. Poder para curar no leproso. Ninguém poderia tocar no leproso, se não ficaria leproso. Jesus tocou no leproso e em vez dele ficar leproso, o leproso foi curado da lepra. Isso é poder. Jesus tem os atributos de Deus: poderoso, excelso, onipotente, onisciente, e Ele é todo poderoso. A Bíblia fala que Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio da criação. Ele esteve na terra e Ele está conosco esta noite. Aleluia. Poder que Ele tem. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. O versículo 19: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu chamo o versículo 19 do Evangelho de Mateus de o pico do Everest da missiologia. O pico do Everest da missiologia. Porque aqui nós temos várias ordens. Primeiro ele diz: portanto, ide. No original, vão e não volte. Vão às nações. Meus irmãos, segundo 1 Coríntios capítulo 11, Jesus estava conversando neste momento com 500 irmãos. Na festa de Pentecostes só tinha 120, 380 abandonaram o grupo, mas ele deu uma ordem. E às vezes é difícil obedecer ordem, e essa ordem é uma ordem imperativa. Vão por todo o mundo, vão ao mundo inteiro. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu recebo o impulso que eu preciso pregar mais a palavra de Deus. Vão, devemos ir. Nós estamos vivendo hoje talvez o melhor tempo para se pregar o Evangelho. Essa geração, qualquer jovem, ou melhor, adolescente de 15 anos para cima, estarão entrando em uma universidade, em uma faculdade, estarão cursando, estarão fazendo direito, medicina, enfermagem, pedagogia, psicologia. Eles estão sendo formados. Você vai para uma universidade e tenha certeza que Deus está enviando você para lá, para que quando você chegar naquele lugar, não é apenas um lugar que você vai aprender, mas é um lugar que você vai conquistar seus amigos para o Senhor Jesus. Vão pelo mundo inteiro. A obra, ou melhor, a missão foi lançada. Vocês precisam ir. Aí ele diz assim, ó: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as nações. Discípulos significa aluno. Preste atenção uma coisa: Jesus chama os discípulos de aluno. Eles ficam 3 anos e meio com ele, aprendendo. A Bíblia diz que depois chama eles de apóstolos. Primeiro aluno, discípulos. Depois apóstolo, significa enviado. A palavra apóstolo e missionário é a mesma coisa. Enviado. Primeiro discípulo, aluno. Depois apóstolo, enviado. Quem não se senta para ouvir, não se levante para falar. Primeiro aprender, depois desenvolver o que aprendeu. Meus irmãos, os discípulos aqui foram desafiados a ir em todas as nações, pregar em todo lugar. Nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical sobre a vida de Paulo, um homem que foi chamado pelo próprio Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus teve que vir pessoalmente para chamar Paulo, porque se não viesse pessoalmente, ele não se renderia a ele. Aí levanta Paulo como pregador aos gentios, pregador às nações, e ele vai. A mesma ordem que Cristo deu para os discípulos está dando para mim e para você essa noite. A mesma ordem: ide, fazer discípulo de todas as nações. Aí ele diz: batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, lemos esse texto nos batismos, e às vezes a gente não para pensar um pouco nessa passagem bíblica. Mas aqui nós temos a Trindade. Nós temos aqui a Trindade em missão, porque Deus é o idealizador da redenção, Jesus é o cumpridor da redenção,
O Espírito Santo é a promessa dessa redenção. E as missões está englobada nisso, está no pacote disso. Meus irmãos, Deus teve uma missão, o Filho teve uma missão, o Espírito Santo está em missões, a igreja tem uma missão, você tem uma missão, eu tenho uma missão, os coordenadores de missões têm uma grande missão. E outra, Jesus falou isso porque ele estava mostrando para os discípulos que aonde quer que eles fossem, eles não estariam sozinhos, o céu estaria com eles, eles iriam. Seria difícil, ora, as coisas fáceis é para todos, as difíceis é para poucos, mas eles teriam uma companhia, e essa companhia seria celestial, presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Não estamos só em missões, o céu está conosco. Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós não estamos só, a Trindade está conosco. Meus amados irmãos, ele dá aqui uma ordem, dizendo, vocês vão, mas vocês não estarão só. Vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ensinar, vocês vão fazer discípulos, mas vocês não estarão só. O céu estará com vocês, guiando vocês. Fazer missões é algo muito louco. Eu dei aula na Jocum, e alguns alunos meus passaram fronteiras. Tem um amigo meu chamado Abraão, que esses dias ele mandou uma foto para mim, ele está no Egito. E ele mandou uma foto dizendo assim, nós estamos orando pelos beduínos que estão após essas montanhas. E eu falei, beduínos, essas coisas não tem no Brasil. Aí eu mandei a mensagem, no Egito. Ele está no Egito. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. E eles estão orando 5 vezes ao dia, há mais de 30 dias, para estarem preparados para pregar para um povo que nunca ouviu a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não estamos só nessa tarefa. Precisamos ir, precisamos colocar o pé em outros lugares, precisamos evangelizar. Podemos evangelizar. Tem um ditado bonito sobre missões, que missões se faz quem vai, quem contribui e quem ora. Significa que não tem desculpa para não fazer, não tem desculpa para dizer que eu não posso fazer. Você não pode ir. Oswald Smith escreveu, se você não for, envie alguém no seu lugar. Precisa ir, não é perca de tempo, é ganho de tempo, porque vale a pena investir no reino de Deus. Meus amados irmãos, no ano de 1856, um rapaz visitou uma igreja em Chicago, e um professor de escola bíblica chamado Ed Kimball, ele começou a evangelizar esse rapaz, e ele começou a falar de Jesus, e esse rapaz entregou a vida a Jesus. Anos depois, esse rapaz foi morar em Boston, e lá ele começou a pregar para crianças. Seu nome é D.L. Moody. Moody é talvez o maior ganhador de alma da história da igreja protestante. Numa época que não tinha internet, não tinha folhetos, era difícil, ele levou quase 1 milhão de almas a Jesus. 1 milhão. E ele pregando em uma das suas conferências, ele mexeu o coração de F.B. Meyer, que se tornou talvez o grande evangelista americano daquele tempo. E F.B. Meyer pregando numa cruzada, Billy Sindall se entregou a Jesus Cristo. Era um jogador de beisebol, ele abandonou tudo e começou a pregar, se tornou um evangelista itinerante. E através da sua pregação, um homem chamado Mordecai Han abriu o coração para Jesus e se entregou a Jesus Cristo. Bem na época que um povo, 29 homens de Charlotte, na Carolina do Norte, orava para que Deus trouxesse um grande avivamento para aquela região. Foi quando Mordecai chegou com a sua tenda de circo, armou e começou a pregar o evangelho. E ele pregava com autoridade. Quando foi de uma das noites, ele fez o convite. Um rapaz de 16 anos veio à frente, dobrou o joelho em lágrimas, e ele chorava, e Mordecai dizia, tem mais alguém para Jesus? Só tem essa criança, tem mais alguém para Jesus? Vamos orar por ele. E orou por aquele rapaz, e perguntou para ele assim, qual é o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Billy Graham.
Meu nome é Billy Graham. Uma vez D.L. Moody fez uma turma de escola bíblica dominical, separou as crianças, mandou uma irmã dar aula para algumas crianças, mas as crianças foram embora, ficou apenas uma, e ela deu uma palavra de 5 minutos, voltou a conversar com Moody, e ele falou assim: você está fazendo o que aqui? Eu mandei você dar aula para as crianças. Ela disse assim: não, mas as crianças foram embora, só ficou uma. E o que você fez com essa? Não, mandei embora também. Ele disse: não faça isso. Jamais pare, deixe de ensinar uma criança. Você já parou para pensar que essa criança pode ser o futuro Martim Lutero, João Calvino, Charles Adam Spurgeon? Meus irmãos, aquilo que começou em Chicago, 80 anos depois, atingiu o coração de um jovem que se tornou o maior evangelista do século XX, Billy Graham. Durante 29 anos, ele se tornou uma das 10 celebridades da América. Por 49 vezes, ele foi indicado como homem do ano. Morreu com quase 100 anos de idade. Pregou em quase todas as nações do planeta. Meus irmãos, tem muito Billy Graham lá fora. Tem muito Moody lá fora. Tem muito Mordecai Ham lá fora, precisando de uma palavra sua, para que eles possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A essência do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo foi dada para a igreja, a terceira pessoa da Trindade. Nós estamos na era do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo não é para você pular na igreja, é para você ter testemunha de Jesus Cristo em Jerusalém, na Judeia, Samaria e confins da terra. Meus irmãos, Jesus veio à terra não para fazer passeio, ele veio para morrer, e ele deu a sua vida por cada um de nós. Todos nós sabemos disso. Eu li um livro de um pastor americano que ele diz o seguinte, que o que Jesus fez, ele compara a Bill Gates pegar toda a sua fortuna, abrir mão de toda a sua fortuna, pegar um carrinho de cachorro quente, mudar para a menor vila dos Estados Unidos e vender cachorro quente. Mas ele veio de Deus para estar conosco. A grande promessa desse texto é essa aqui que eu vou ler para vocês: ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. E eis que estou convosco todos os dias. Eu não sei se é só eu, talvez pastores não passem por isso, mas às vezes a gente se sente assim tão só, precisando de alguém para conversar, um amigo presente. E eu lembro que quando eu estava concluindo o Evangelho de Mateus, eu li esse texto, naquela leitura pela manhã, no meu devocional, e eu li essa passagem bíblica do versículo 20. Meus irmãos, quando eu li aqui essa parte do texto, que ele diz: eis que estou convosco todos os dias, eu chorei. Eu não sei que eu estava quebrantado aquele dia, mas eu chorei. Eis que eu estou com vocês todos os dias. Eis que eu estou com você todos os dias. E ele falou direto à minha alma, porque nós não estamos só, Jesus está conosco. A tarefa de Deus, meus irmãos, é suprema. Ou a gente leva a sério essa verdade, ou seremos substituídos por outros. Ou a gente começa a fazer o que tem que ser feito, ou o Senhor vai levantar outros e colocar em nosso lugar. Nós cantamos aqui o hino 16. O autor desse hino, eu li a respeito da sua história, está no meu livro Uma Vida que Vale a Pena. Eu li o livro do pastor Jonas Bosch, que ele conta essa história, pastor de Belém. Ele fala que esse irmão, ele teve um sonho, e o sonho que ele teve, ele estava numa plataforma gigante, milhares de pessoas, e ele começou a pregar. Quando ele começou a pregar, ele fez o convite. Quando ele fez o convite, milhares de pessoas correram à frente, entregando a sua vida a Jesus. E ele orou por essas pessoas. Aí ele falou assim: tem algum doente aqui que eu quero orar?
E aí as pessoas vieram à frente e ele começou a orar. Meu irmão, quando ele começou a orar no sonho, aleijado andaram, cego voltaram a ver, coisas extraordinárias acontecem, maravilhas. Aí ele acordou do sonho. Ele acordou do sonho porque a enfermeira bateu no seu braço e disse a ele assim: olha, o doutor quer falar com você. Ele estava no hospital, ele estava no leito de morte. E o doutor disse: olha, infelizmente você tem apenas algumas horas de vida. Apenas algumas horas. Ele estava no leito de morte. E foi nessa hora que o Espírito Santo falou para ele: era isso que eu queria fazer com você. Era isso que eu queria fazer na tua vida. Mas você não quis. Você não quis. E no leito ele escreveu esse hino lindo que o pastor pediu para a irmã cantar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia? Meus irmãos, tem gente que vai chorar lágrimas de sangue, mas será tarde demais. Meus irmãos, chamada é coisa séria. Quando Jesus deu essa ordem para os discípulos, alguns não entenderam. A Bíblia diz que eles ficaram até meio incrédulos. Mas eu digo o seguinte, que Deus não é para ser entendido, meus irmãos. Deus é para ser adorado. Deus é para ser obedecido. E a sua palavra tem que ser obedecida. O Senhor sempre está conosco. É difícil, e tem que ser difícil. Porque quando as coisas são difíceis, a gente valoriza. Quando é fácil, a gente não valoriza. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Não podemos esquecer dos vigias da noite. Não podemos esquecer daqueles que vieram antes da gente e fizeram um grande trabalho. Quantos pais de família abriram mão dos seus sonhos para ser um missionário? Quantos jovens deixaram a sua vida acadêmica para ser um missionário? Quantas pessoas abandonaram isso? Diga-se Jim Elliot: não é tolo aquele que dá o que não pode perder para ganhar aquilo que jamais poderá perder. Na flor da idade, pregando entre os aucas, aí eles descobriram uma tribo que nunca ouviu o evangelho, e eles ficaram empolgados, missionários da Asa do Socorro, e eles visitaram essa tribo, e começaram a fazer amizade. Mas esses índios eram traiçoeiros. Ele e os seus 5 amigos, quando desceram de avião pela segunda vez, eles foram mortos pelos aucas. Irmãos, quando eu li isso eu chorei. Jovem. Uma vez mandaram, antes da morte dele, chamaram ele, Jim Elliot, de volta à sua igreja nos Estados Unidos. Venha para você liderar aqui o trabalho de missões. Você vai ser aqui o secretário. Você vai empolgar jovens para ir para o campo missionário. Aí ele respondeu: vocês não entenderam. Vocês não entenderam, porque quem não está disposto a morrer não pode ser um missionário. No auge da Segunda Guerra Mundial, o presidente americano chamou um general e falou assim: olha, eu quero que você vá para a batalha, e eu quero que você encontre pessoas fortes que vá ao seu lado. Ele disse para ele assim: eu quero que você me dê soldados que estejam dispostos a morrer, que com eles eu vou vencer essa guerra. Meus amados irmãos, John Wesley, quando ele estava orando, pedindo para que o Deus levantasse homens, ele falou uma frase marcante. Ele disse: dai-me 100 homens que não amem nada além de ti, ó Deus, e odeiem nada além do pecado. Com eles eu conquistarei o mundo. Com eles eu conquistarei o mundo. Jesus está conosco nas missões. Jesus está conosco nas missões. Jesus sempre está conosco. Ele está na nossa casa. Ele está no nosso coração. Ele age em nossa vida. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é influência, ele é uma pessoa. Ele habita em nós e ele está conosco. Diariamente ele trabalha e molda o nosso caráter. Ele sempre faz isso. Lá em casa a gente sempre ora, na minha residência, à noite antes de dormir. E eu lembro que eu falei um dia para meus filhos: vamos fazer um pedido aqui, cada um faz um pedido. Minha filha fez um pedido, meu rapaz fez um pedido, minha esposa fez um pedido. E minha esposa falou: e você, o que você vai pedir? Eu falei assim: minha filha, eu quero que Jesus visite a minha casa. Eu quero que Jesus venha pessoalmente visitar a nossa casa. Pessoalmente, pastor Enoque.
Porque a Bíblia diz que aonde Jesus chegava, coisas extraordinárias aconteciam. Aí eu li esse texto: estou convosco todos os dias, na luta, na dificuldade, na provação. É difícil, mas vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Jesus está conosco. Ele muda a história, Ele trabalha corações. Ele faz de homens de Deus como Rubens, como o Enoque, tem um testemunho lindo, que aceitou a Cristo como Salvador. Ele faz isso. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Jesus não muda. O tempo muda, a cultura muda, as pessoas mudam, tudo mudam, mas Jesus Cristo é o mesmo. Aleluia. Ele está conosco. Amém. Aleluia, até a consumação do século. Ele sempre estará conosco, caminhando do nosso lado. Meus irmãos, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer uma oração por toda a igreja. Eu falei para você que a gente estaria apenas trazendo uma palavra para dar um despertamento. Quando eu era jovem, ainda solteiro, eu contei à tarde, eu estava em um culto. Fique em pé, por fineza, eu vou orar agora por você e agradecer. Eu estava em um culto, o pastor Ataíde de Aquino estava pregando, 2 anos e quase 3 anos na igreja, e eu lembro que ele orava, e ele pregava com autoridade, Ele tinha sido missionário, me parece que 12 anos ou 16 anos na Bolívia, e ele falava de missões, ele pregava, e eu estava sentado no primeiro banco, e eu entendi o que ele falou. Parece que ele falava para mim, assim, olhando nos meus olhos, e ele pregava, e ele falava, e eu comecei a chorar. E eu comecei a derramar lágrimas. E eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? E ele pregando. E veio algo na minha mente que eu falei: se ele chamasse para ir à frente agora, eu ia lá. Aí ele falou assim: se tem alguém que sentiu o toque de Deus, saia do seu lugar agora. Meu irmão, eu levantei correndo de lá. Eu me joguei do púlpito da igreja, chorando, lágrimas saíram dos meus olhos. E eu lembro que eu olhei, como eu estava prostrado, com o rosto no chão, eu olhei para trás e vi que não tinha ninguém. E aí eu fiquei com vergonha, mas como eu estava quebrantado, meu irmão, aí eu aproveitei o momento. Aí eu ouvi o barulho de glória a Deus e aleluia, e meia hora depois, quando eu levantei suado, meus irmãos, estava toda a igreja no altar. Desafios. Missões é realidade. Missões é algo nobre. Eu creio que todos nós que estamos aqui essa noite somos chamados para ser missionário. Nós temos matéria-prima nesta noite aqui, que dá para virar esse mundo de cabeça para baixo com o poder do Evangelho. Pessoas aqui que decidiram seguir Jesus. Pessoas aqui que decidiram. Quando o Reinhard Buck, ele mostrou o segredo para que esse mundo seja evangelizado, que cada crente ganhe 3 pessoas para Jesus. Ele que pregou na África, 80% da África. Ele que anunciou o Evangelho com tanta graça, hoje dorme com o Senhor. Meus irmãos, esses homens de Deus o Senhor está recolhendo. Ele está entregando nas nossas mãos, Rubens, essa responsabilidade. E tem pessoas que continuam deitadas eternamente em berços esplêndidos, como diz o hino nacional. Se existe um país no mundo que não pode deixar de fazer missões, ou melhor, se existe uma igreja no mundo que não pode deixar de fazer missões, é a Assembleia de Deus, porque nasceu da obra missionária. Meus irmãos, é hora de despertar do sono. Vamos fazer como Deus fez, enviou seu único filho para ser missionário. Eu quero que você coloque a mão no coração, porque eu tenho certeza, se Deus mudar o seu coração, Ele vai mudar a sua alma, Ele vai mudar a sua mente, Ele vai mudar as diretrizes da tua vida. Coloque a mão no coração. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus venha fazer algo tremendo nesta noite. É um culto de missões. É algo que envolve a obra missionária. Eu sei o que é ser missionário. Eu fui missionário. Eu sei o que é chorar e não ter um ombro para colocar a cabeça no seu ombro da esposa. Eu sei o que é passar dificuldade. Mas eu também sei o que é viver bem na obra missionária.
porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor cuida da gente, Rubens. O Senhor cuida da gente, pastor Enoque. O Senhor cuida da gente, pastores. O Senhor cuida da gente. Ele sempre está conosco para mudar o nosso destino, para trabalhar o nosso coração. Xanda labachurianda, labachuricanta, labacharabagás. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por salvar a minha vida, Senhor, há 30 anos atrás. Obrigado, Senhor, por Ruber nunca desistir de mim, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oração da igreja, pela minha causa. Obrigado, Senhor, por subir este púlpito para pregar a tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por ser um mensageiro da tua palavra, pregar, Senhor, de uma forma grandiosa. Obrigado pela vida de cada irmão que veio esta noite, os pastores que apoiaram esse projeto. Pai querido, eu te apresento essa igreja, Senhor, que já é uma igreja missionária. Eu te apresento cada um dos teus filhos, Senhor. Pai querido, que essa igreja venha crescer em missões, que não tenha apenas, Senhor, os que o pastor falou hoje à tarde, mas que tenha mais, que se venha triplicar. Meu Deus, que amanhã, Senhor, na segunda-feira, na terça-feira, irmão, Senhor, que veio para o culto de ontem e de hoje, ele chegue, Senhor, para o pastor Raposo e diga assim: eu quero fazer missões, eu estou aqui pronto para fazer essa obra, porque eu não posso perder tempo. Querido Deus, reconhecemos, ó Deus, que a tua tarefa é suprema. Reconhecemos, ó Deus, que a tua missão, Senhor, é suprema, e que nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua obra, para reconhecer o teu senhorio, para fazer aquilo que tu quer fazer nos corações, para reconhecer, ó Deus, que tu pode mudar corações, mudar história, tu pode mudar endereços, tu pode, Senhor, mudar vidas. Pai querido, levanta missionários nesta noite. Senhor, eu quero que tu levante missionários esta noite, aqueles que estão no templo, aqueles que estão nos ouvindo online. Levanta agora, Senhor, vai tocando, Senhor amado. A tua palavra diz, Senhor, Ezequiel 37, versículo 9: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra, e assopra, e assopra, e assopra, Senhor, e assopra nesta noite. Vai, Senhor, soprando o vento do teu Espírito Santo agora, em cada vida, Senhor, em cada coração. Traz um despertamento missionário. Levanta missionário, levanta homens e mulheres segundo o teu coração, ó Deus, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu id, para fazer a tua vontade, para pregar a tua palavra, para desenvolver, Senhor, essa obra que é excelente. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Amém. Meus irmãos, podem sentar por um minuto. Eu quero agradecer, mas antes, meus irmãos, eu quero apresentar meus livros aqui, 2 minutos. Se você gosta de ler como eu, compre os nossos livros, tá ali embaixo, lá na saída. Integridade Ministerial. Todo obreiro tem que ler esse livro. Mostra que a nossa vida precisa falar mais alto que a nossa voz. É um trabalho excelente na área de liderança. Fala sobre caráter, mostra a realidade que nós devemos viver hoje no meio pastoral. Esse aqui, O Valor de uma Alma, é um livreto que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz em Brasília. Fala sobre a importância das pessoas, do ser humano. A gente não pode ver as pessoas como coisa, produto. A gente olha as pessoas como uma alma que precisa de Jesus. Está aqui, ó, desse livro aqui, Vivendo para a Glória de Deus. A história de vários homens que andaram com Deus, caminharam com Deus. E aqui também eu conto a história do pastor João Jonas, que abriu igrejas nessa região aqui, ó, na década de 30, 40. Aqui em Bacabal também, né? Bacabal, isso aqui em Bacabal, João Jonas, isso, Santa Inês, foi mais de 50 igrejas, tá? Inclusive, o pastor Francisco Gomes foi pastor aqui, filho na fé dele, primeiro presidente aqui. E para quem não sabe, Francisco Gomes é o pai do pastor Gesiel Gomes, grande pregador assembleano, tá? Então eu conto aqui a história do João Jonas também, tá? Meus irmãos, tem esse aqui, Uma Vida que Vale a Pena. Meus irmãos, a vida é muito mais importante. E quando você entrega essa vida a Cristo, ela se torna melhor, certo? Então são vários temas
que fala a respeito da importância de você viver para Cristo, a importância do cristianismo. Muito bom esse livro, tá? E esse aqui que eu preguei hoje, Missões, a Tarefa Suprema da Igreja, é um trabalho que eu fiz, é minha tese do mestrado, são 11 capítulos, meus livros são didáticos. Você vai ler, vai aprender e vai ensinar, pode ter certeza. É investimento, compre, eu vou assinar desses livros lá embaixo, e a minha assinatura que eu fiz é hoje. Daqui a 100 anos vai valer 10 milhões de dólares, tá? Compre, Deus vai lhe abençoar. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Glória a Deus, meus queridos irmãos, pela boa mensagem. Pregação desde a tarde, uma mensagem que vem nos despertar cada vez mais para a obra missionária, aquilo que nós já vimos também falando a respeito do discipulado, do cuidado, do amor por vidas, do amor por almas. É isso que nós como igreja devemos estar sempre fazendo, realizando. Meus irmãos, essa conferência, apesar de serem amigos, não terem pedido nenhum valor para virem ministrar a palavra e ministrar o louvor, mas nós somos uma igreja abençoada, e como uma igreja abençoada, nós gostamos também de abençoar, né? De abençoar. Então nós iremos agora ofertar. Oferte com amor, com alegria, aquilo que você propôs no seu coração. Aquilo que você propôs no seu coração. Mas proponha algo especial para abençoar os homens de Deus. Banda Boas Novas. Banda Boas Novas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Este louvor é um louvor